Boa tarde, eu sou a bruxinha Liliane e eu vou apresentar para vocês o programa Alquimias de Mulher. Na verdade, é uma série que vai contemplar a cada gravação um tema diferente. O primeiro tema são os 4 elementos no relacionamento, sendo os 4 elementos água, terra, fogo e ar. E ao longo da minha explicação você vai entender como os 4 elementos influenciam o seu relacionamento, seja um casamento, seja um namoro, seja um affair, seja um flerte, o que quer que seja. Todos os elementos acabam envolvendo a nossa vida e expressando alguma coisa dentro da nossa relação, tá bom? Então vamos começar identificando o seguinte: os elementos femininos são a água e a terra. Água e terra. O que influenciam a nossa relação? A água está muito ligada às nossas emoções. E aí a gente percebe o seguinte: quando o casal está em desarmonia, porque as pessoas pensam também o seguinte, que tudo problemas e são grandes problemas. Não, tem relações que têm grandes problemas, tem relações que têm problemas pequenos, tem relações apenas que estão em desarmonia e às vezes é fácil trabalhar harmonicamente, tá? Então, as emoções podem estar expressas na relação do casal um com o outro, na relação de cada um consigo mesmo, sua autoestima, a sua expressão do amor, a sua expressão dos seus sentimentos. Às vezes as pessoas sentem coisas que não conseguem expressar para o outro. Às vezes o casal pensa que acabou o sentimento também e é só uma fase de desarmonia. Então a água, ela vai sempre fluir. Então as emoções deveriam sempre estar fluindo, estar acompanhando a relação, né? Nos seus momentos mais tranquilos, nos seus momentos mais intensos. A água está muito ligada com a questão da depressão. Se você percebe aspectos depressivos em uma das pessoas da relação, ou mesmo a própria relação está depressiva, os dois estão cansados da vida, cansados de se olhar no espelho, aí a gente pode identificar que existe alguma desarmonia, que eu disse, pode ser um excesso, pode ser a falta, no elemento água. Tudo bem? Então vamos passar para a terra, que é o próximo elemento feminino. A terra, ela é ligada ao corpo físico. Então, o que vem da terra, né? Olha aqui, a gente está no meio da natureza. A terra está ligada muito ao medo. Então, um casal, às vezes, que começa a ter muito medo de fazer coisas juntos, de inovar, um casal que está com muito medo de mudanças, um casal que tem muito medo de engordar, então malha, 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 ou um casal que tem muito medo da vida e come, 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 começa, né, ficar gordinho. Esse casal, ele está apresentando ali um aspecto desarmônico, desequilibrado do elemento terra. Sim, que é o que eu disse antes, pode ser um excesso, pode ser a falta também. Às vezes, quando as pessoas estão muito, tendem a ficar muito paradas, muito estáticas na vida, elas estão com terra demais, porque aí parece que nasce uma raiz e a pessoa vira uma árvore ali e não se movimenta. Vamos falar agora dos elementos masculinos: ar e fogo. Onde eles estão, onde eles aparecem, o que eles simbolizam dentro da relação. O ar simboliza a comunicação, a fala. Então você percebe o seguinte: se o seu relacionamento, por acaso, vocês têm dificuldade de se expressar um com o outro, tem dificuldade muitas vezes de falar a verdade, tem dificuldade de expressar até o próprio sentimento de forma clara. Às vezes o casal tá brigando demais, discute toda hora e fala a mesma coisa muitas vezes. As ideias são semelhantes, as emoções são semelhantes, né? Os dois querem a mesma coisa, só que tem dificuldade de expressar um para o outro. E aí a gente percebe o quê? Uma desarmonia no elemento ar, dentro do relacionamento. O elemento ar, ele é ligado ao pensamento. Então, às vezes, os dois também estão com pensamentos muito diferentes. Aí a gente tenta trabalhar para achar ponto. Tá diferente. O que é esse ponto
esse pensamento tem de pontos em comum com esse. E a gente começa a perceber que existe sim uma ponto, tem uma identidade, tem alguma coisa em comum. Senão, uma relação tá vazia, né? Faltou o ar. O que é o vazio? É a falta totalmente de ar dentro do relacionamento. Tudo bem até aqui? Vamos partir então pro elemento fogo, que é expresso através do quê? Dos instintos. Lembrando que instinto compreende sexo. Sexo diferencia sua relação de uma relação amorosa de uma amizade, tá? Então, o sexo dentro do relacionamento caracteriza, aumenta e alimenta todos os outros elementos também. A gente fala e brinca e existe, né, até ó, vovós que comentam assim, casal começa a discutir muito, toda hora toda hora um espinhinho um com o outro, tá faltando sexo. Por quê? Porque sexo é energia, e a energia que se movimenta é o fogo. O fogo vai alimentar as outras coisas da relação. Um casal que tem uma harmonia sexual, harmonia mesmo, tá, gente? Não é quantidade de sexo. Tem uma harmonia na relação sexual, é um casal que vai ter mais facilidade de resolver problemas da água, problemas da terra e os problemas do ar, tá? Por isso que a gente foca um pouquinho mais nessa questão do fogo. Lembrando que instintos também tem a ver com a sua própria forma de se expressar no mundo, né? Aí fazendo um pequeno parênteses, raiva, agressividade, violência são coisas diferentes, tá? A agressividade faz parte do instinto humano da autodefesa, da defesa dos filhotes, é o que nos mantém vivos, tudo bem? A violência é uma forma de expressar a agressividade de uma maneira muito equivocada, desproporcional, fora do contexto, certo? Então a gente identifica que a raiva que o casal começa e muitas vezes passa a alimentar, não vou dizer sempre, em muitos casos ela está associada a uma desarmonia na questão da energia sexual do casal, tá certo? Então falamos dos 4 elementos, e aí como é que a gente pode trabalhar isso? Ah, ela vem aqui, fala um monte de coisa, eu identifico e me deixa, né, sem solução nenhuma. Então existem soluções sim, existem soluções no campo holístico que estão relacionadas inclusive a um dos serviços que a gente presta no Alquimias da Bruxinha, que é o Sex Coach holístico. Por quê? Porque o holístico, ele vê o relacionamento como um todo, inclusive esse relacionamento sendo quase uma terceira pessoa. Por quê? Porque para quem vê um casal, ele é a somatória das duas identidades, daqueles 2 seres que compõem o casal. Então eles 2 separados que juntos formam uma imagem só para quem está olhando, tá? Então como que a gente trabalha as técnicas e as terapias holísticas dentro da relação? Então nós identificamos, você já identificou um pouquinho, nós aqui como terapeutas holísticos identificamos de uma forma mais completa o que falta na sua relação. Como é que a gente trabalha isso, né? A gente trabalha através de técnicas que vão harmonizar esses elementos que estejam em excesso ou estejam em falta. Então vamos começar. Quais são essas técnicas? Pode ser aromaterapia. Da onde vem aroma, né? O aroma vem do sentido do olfato. Então nós vamos trabalhar, por exemplo, com incensos, com óleos essenciais para ser colocados no ar, água de lençol, perfumes que podem ser usados, uma série de maneiras de espalhar aroma no ar. E aí você vai escolher os aromas de acordo com o seu objetivo, tudo bem? Outra coisa são as ervas. As ervas podem ser utilizadas em banhos, as ervas podem ser utilizadas em vasos que ficam espalhados pela casa, aí você compõe também, trabalha o ambiente onde o casal mora. As ervas podem estar na alimentação, na comida, a comida influencia também
como que os elementos vão se expressar, tá? As cores que podem estar no ambiente como um todo e as cores podem estar em você também. No ambiente, vamos dizer assim que o casal esteja muito depressivo e aí você acha, eu vou então redecorar, vou comprar a cortina, a toalha, esse edredom novo, blá, blá, e aí o casal já tá depressivo e você pega e põe azul, né? Vários tons de azul lindos. O que acontece? Você vai aprofundar. Nesse caso da depressão do elemento, o excesso do elemento água, a gente vai trabalhar com as cores opostas, as cores quentes, o laranja, o amarelo, o vermelho, e também cada uma delas tem uma função específica aí dentro desse relacionamento. Então a gente acaba tendo o que? Faz um equilíbrio que vem de fora, nem tudo é de dentro para fora, as coisas podem vir de fora para dentro. Sim? Outras coisas são em relação ao seu autoconhecimento. Então como é que você pode usar cores? Você pode usar cores em você, através da sua roupa, através da maquiagem, e isso está incluso, eu abordo isso no workshop que eu faço, Alquimias de Mulher, os 4 elementos no relacionamento. Então você vai entender assim, primeiro as cores, como elas se dividem, as cores divididas em forma dos elementos, cores quentes, cores frias dentro dos elementos. Você vai entender a sua tonalidade de pele em relação a ser quente ou fria, e também a expressão, que a gente chama de maquiagem sagrada, a expressão da maquiagem dos chakras, que são os nossos centros de energia, onde eles são expressos na maquiagem. Como é que você trabalha isso? Maquiagem solar, maquiagem lunar. Isso ajuda você a compor melhor o seu ser que está presente nesse relacionamento. Às vezes o outro, o companheiro ou a companheira, tem uma resistência à mudança, mas você mudando, você muda aquela imagem que é o casal, que é a imagem única. Então já mudou alguma coisa, tá? Isso tudo faz parte do meu conhecimento, da marca Alquimias da Bruxinha, que trabalha fitocosméticos artesanais, que as receitas são minhas, a produção é minha. Sex coach holístico, que é o que eu disse, né? Melhorar a vida do casal através das terapias holísticas. Sou eu e meu marido que fazemos, e fazemos diversos cursos e workshops. Se você gostou, curte aqui o canal Alquimias da Bruxinha no YouTube, a página no Facebook, Alquimias da Bruxinha, acompanha meus programas, que isso é muito legal, e aí manda sugestões, manda comentários pra mim, comentários educados, tá? Não gostou? Ok, não tem problema, não assiste mais, tá bom? E se você quiser aprender comigo, Alquimias de Mulher, workshop dos 4 elementos. Um beijo da Bruxinha Liliane, até a próxima.